Tá? Então é bem comum, acho que vocês já devem estar acostumados a preencher formulários, né? Então aqui é só como um exemplo, né? Uma tela de login lá, ó, que o usuário coloca os dados dele, a gente captura o usuário e a senha, autentica e depois entra na aplicação, tá? Então o que é importante do usuário? É entender que esse cara aqui ele é um input, tá? É um input de dados. É um campo lá que a gente chama de... Tem um componente específico lá do React Native, que é o text input, se não me engano, que aí a gente usa para capturar as informações que o usuário digita aqui na tela. Aí tem assim, é bem parecido lá com o formulário da web, com os inputs lá da web, mas tem algumas coisas bem específicas de aplicativo mobile que a gente tem que tomar cuidado, tá? Eu vou ensinar a forma mais simples que tem de fazer, que é a gente criar um formulário e utilizar os estados, o gerenciamento de estado para capturar os dados, tá? É a forma mais simples. Tem outras mais complexas e tem bibliotecas que aí serve para você fazer um formulário robusto mesmo, com várias funcionalidades. Mas aí é muita coisa para ficar construindo. Então vou focar só na forma mais simples, por questão de tempo, assim, de ser mais fácil também, é a forma mais fácil de entender. Quando entra já nas bibliotecas, tem algumas famosas, já bem usadas, elas já são um pouco mais difíceis de usar. A pessoa tem que ter um pouco mais de conhecimento e entender o que é que ela está fazendo. Então ela escreveu muito código. E ela tem que tomar cuidado com o ciclo de vida e várias coisinhas. Tá? Então a gente vai fazer da forma mais simples. E aí eu só vou falar para vocês, mencionar as bibliotecas que daqui dos nomes, tá? Que são as mais usadas. Então assim, ó, o que a gente precisa de componente básico para construir um formulário? Basicamente, a gente só precisa do text input e do botão, tá? Se eu for usar as bibliotecas, aí ele já tem um formato específico. Cada biblioteca ela tem um formato específico de como que eu construo um formulário. Mas eu também vou ter que usar um input e um botão em algum lugar, tá? Mas basicamente eu preciso de um campo lá de texto para o usuário digitar e eu capturar essa informação e de um botão para ele enviar os dados, salvar e por aí vai, tá? Então toda vez que você vê um formulário é bem comum que você veja lá os campos que ele vai preencher. Aí tem tipo de campos que são diferentes, que tem o submit, que é para ele marcar, checkbox, que é para ele selecionar alguma coisa, um select, por aí vai, certo? Mas aí eu não vou focar tanto nesses campos, que aí é muita coisa. Tem alguns que a gente precisa até instalar biblioteca específica para colocar ele no React Native, que não tem nativamente. Então, por exemplo, o switch ele não tem nativamente, mas tem lá na biblioteca do Paper. Um select já não tem lá, eu teria que instalar alguma coisa para fazer um select ou montar um select view. Então tem algumas coisas que é bem específica aqui de mobile, que eu não vou nem chegar a tratar. Tá? A gente vai fazer formulário só com campos de texto mesmo e tentar mascarar ele para capturar as informações, certo? Então basicamente, os componentes básicos. Text input, ele é um componente, certo? Tem ele no React Native e tem ele lá no Paper também, que a gente já tem um desenho, já tem um formato próprio visual, tá? E aí ele tem as propriedades principais lá, que é o placeholder, que é um texto que você coloca lá, enquanto estiver vazio, ele vai mostrando aquele texto. Então geralmente você coloca lá, informe seu usuário, informe a sua senha, ou coloca um exemplo. O value, que é o valor do campo, é onde vai ser gravada aquela informação. E o onChangeText, que é a função que chama toda vez que o usuário digita, certo? Para me capturar essa informação do dado, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que gravar o meu input dentro de um estado. E toda vez que o usuário digitar, eu vou lá e altero esse estado, tá? Então é a forma como eu atrelo, meio que faço ali o gerenciamento daquele input com o controle de estado, tá? Então a gente precisa desses dois caras para capturar essa informação e do placeholder mais para exibir, tá? Exibir algum texto ali quando estiver vazio. E o botão bem simples, que é só para você fazer alguma coisa quando o usuário terminar de preencher as informações lá do cadastro, do formulário. Aí você precisa de um botão lá, salvar, enviar para disparar um gatilho para você gravar a informação, enviar para algum lugar e por aí vai, tá? Então é bem simples fazer um formulário, tá? Então, como eu disse, a gente vai usar campo texto e botão. Tá? E tem outras coisinhas que dá para você colocar em formulário, tá? Mas é mais chato aqui no React Native, tá? Eu vou até deixar para vocês pesquisarem no projeto de vocês, caso pesquise, você usa lá já como diferencial, tá? Aí aqui, ó, é só um exemplo de formulário simples. O que a gente faz? Coloca os campos lá de input. Então aqui, ó, tem dois campos de input. Um que vai gravar o nome e o outro que vai gravar o e-mail. E tem um botão cadastrar. Tá? Aí o que eu faço? Eu tenho que atrelar esse input aqui, que é o campo lá da tela, a um estado. Então eu crio um estado e o value aqui vai ser o meu estado e no onChangeText eu chamo a funcionalidade que altera esse estado. O que vai acontecer? Esse campo aqui de input ele vai ficar atrelado àquele estado em si. Toda vez que o estado mudar, eu vou conseguir capturar, porque os dois estão ligados. Uma coisa está ligada na outra. Esse onChangeText aqui é toda vez que o usuário digitar, ele digitou alguma coisa,
vai alterar o texto, já pegar o texto atual e gravar lá dentro do estado. Então toda vez que o usuário for lá preencher meu formulário, e no final ele terminou de preencher tudo, a última coisa que ele digitou, que está aparecendo ali na tela, são as informações que vai estar dentro aqui, ó, de cada estado. Aí eu consigo montar o meu objeto aluno, pessoa, carro, por exemplo, e fazer alguma coisa com ele. Então isso aqui é um formato bem simples. Aí, por exemplo, quando ele clica lá no botão cadastrar, eu só estou imprimindo no log os dados que eu recebi. Eles vão estar aqui dentro desse gerenciamento aqui de estado, tá? Dentro desses dois estados. Então, para criar um formulário da forma mais simples, essa aqui é a forma mais simples mesmo que tem de criar um formulário. É o quê? Crio lá um campo para o usuário digitar e atrelo esse campo a um estado, beleza? É o formato mais simples de fazer o formulário. Então, a gente vai fazer mais ou menos dessa forma, tá? Aí tem a questão de validação. Então, toda vez que você criar um formulário, você tem que tomar cuidado com as validações. Então, você vai criar um formulário e lá tem um e-mail, data de nascimento, o nome do usuário. Você tem que garantir que ele preencheu aquele campo e que ele preencheu da forma correta, tá? Então, assim, tem várias coisinhas que eu tenho que tomar cuidado na validação. Posso criar funções para ficar validando na hora de gravar o dado, ou eu crio uma função que é chamada toda vez que ele digita para ver se aquele dado está no formato certo. E tem a técnica das máscaras também, tá? Que é eu colocar uma máscara no campo, por exemplo, lá, um CPF, e ele só consegue digitar números naquele campo, não pode colocar texto. E já está no formato específico dos 11 dígitos do CPF. Então ali é uma técnica de eu conseguir validar o dado na digitação já do usuário. Agora a gente fez um front. Então toda vez que você for criar um formulário, você tem que tomar cuidado com as validações, tá? Quando o usuário digitar lá a informação, você sempre valida para ver se ele está digitando ou te passando a informação no formato que você espera, certo? Se ele está passando todos os dados, por exemplo, tá? Então, exemplos de validação. Verificar se um campo foi preenchido, se todos os campos estão preenchidos. Verificar se o formato do e-mail está correto, lá com um arroba, e por aí vai. Garantir que as senhas sejam iguais no cadastro de senha, por exemplo, onde ele tem que digitar 2 vezes a senha só para você validar se ele digitou certo. Então, isso aqui são validações que sempre tem no formulário, tá? E tem bibliotecas que ajudam a gente com essas validações também. Beleza? Então, aqui é exemplo de validação. Naquele exemplo anterior lá, o usuário passava o nome e o e-mail dele. Aí, na hora de eu mandar o cadastro dele, eu valido se ele pelo menos digitou lá os 2 campos. Se ele colocou os 2 campos, eu deixo ele passar. Se ele não colocou, eu dou um alerta para ele, ó, todos os campos são obrigatórios. O e-mail tem que ter pelo menos um arroba. Então, logo em seguida, eu faço uma validação falando que o e-mail tem que ter um arroba lá no meio. Se não tiver, eu mostro para ele um alerta. E-mail inválido, certo? Então, esse aqui é um exemplo bem simples de validação, tá? Validação bem arcaica mesmo, certo? Aqui no final do slide eu coloquei bibliotecas que são mais robustas para construir formulário, mas é como eu falei, é bem mais chato de usar, tá? Tem que construir bem mais código e sem tem que ler a documentação e entender bem como é que funciona a biblioteca antes de construir, tá? Então, assim, algumas bibliotecas que facilitam lá esse controle de estado, esse gerenciamento, uma delas é o Formic, tá? É uma biblioteca para gerenciamento de formulário que serve para outras bibliotecas, tá? De construção de front-end, então serve para Angular, Vue, próprio React na web, serve para o React Native também, tá? Ele meio que tem um formato específico de construir formulário para ele e ele tem para todas as bibliotecas, tá? Mas é bem extenso, tem que ler a documentação até com certinho, tá? Tem essa aqui, ó, o React Hook Form, tá? Que também é uma outra biblioteca que é mais puxada lá pro jeito que o React funciona e tal, com uns hooks interessantes, por aí vai. Então já é um outro formato totalmente diferente. Mas as duas são bem usadas, tá? Acho que, se eu não me engano, são as duas mais usadas e tem algumas outras que eram bem usadas antigamente e ficaram pro meio do caminho, tá? Mas tem várias assim que dá pra utilizar, mas que eu lembro assim, ó, de cabeça, que eu vejo que são bem usadas, são essas duas. Aí quem quiser pode pesquisar sobre elas para ver. E tem a biblioteca IUP, que a gente já viu em outras disciplinas, que é para aquelas validações. O IUP tem um monte de validação pronta lá. E, por exemplo, o Formic ele aceita que eu já integre as validações do IUP nele. Já é mais fácil de usar. E aí ele tem várias validações prontas lá, de e-mail, telefone, data de nascimento. Esse tipo de coisa eu consigo fazer facilmente com o IUP. Sem ter que ficar construindo essas funcionalidades aqui, ó, gigantes. Métodos gigantes para validar cada coisa, né? Lá no IUP, para quem participou em outros semestres e usou ele, é bem simples lá, eu coloco o nome do campo, tem um esquema de validação e ele já tem umas validações prontas do que eu quero validar, um e-mail, uma senha, só número, só texto. E aí é mais fácil utilizar pelo IUP, tá? Fazer essa validação toda no campo pelo IUP. Beleza? Então essas bibliotecas aqui, ó, elas ajudam a gente com o formulário, tá? Mas assim, é mais chato de usar, é bem mais difícil de usar. Beleza?
Aqui eu coloquei só algumas boas práticas, tá? Para você colocar lá o placeholder claro, para orientar o usuário, fornecer o feedback visual, caso dê erro na avaliação, então sempre dá um alerta, mostra alguma coisa no campo, mostra para ele que ele está digitando alguma coisa errada. Mantém um design simples e intuitivo. Pensa que no mobile, o cara está ali no celular e é difícil para ele para preencher informações, buscar alguma informação. O tamanho ali do formulário também meio que influencia, né? Você vê que assim, não tem formulários muito grandes na web. A gente fala que tem formulários mais multi-step, né? Que são vários passos. Então o cara tem que se cadastrar, ele vai passar por várias telas, com vários formulários, até ele chegar no cadastro. Então é interessante você já pensar dessa forma. Que é o UX que a gente usa mais para mobile. Para web eu posso criar um formulário gigante. O cara vai lá e preenche, beleza. No celular já é mais complicado. Então já é interessante que eu faça em etapas para ele. Beleza? E garanta a acessibilidade dos componentes. Aí tem que tomar bastante cuidado com a questão de acessibilidade já. Mas a maioria dos componentes tem lá uma forma de você descrever ele por aí vai, tá? Porque já é uma questão de acessibilidade para quem é deficiente visual, esse tipo de coisa, tá? Beleza? Então hoje a gente vai trabalhar em formulários, tá? E se der tempo, a gente já até continua nossos cursos lá. Mas aí eu tenho uma outra aula ainda que é para falar do Async Storage, mas é bem simples. É só para falar como que a gente usa a biblioteca para gravar os dados, mas aí a gente usa depois no formulário. Beleza? Ó, galera, esse slide apareceu aí? Eu não lembro se eu postei. Postei? O quê? Não, esse aí é pra você fazer. Eu tô fazendo mesmo. Não enxergando nada. Você fazer, né? Não é pra copiar. Você fazer o seu. Já é o teste pra saber se sabe criar um stack. Pode fazer, o que você achar melhor. Não ensina, faça o seu. Agora já fizemos isso 10 vezes, agora tem que saber. Ela só navegate o paper, né? Então, tudo que vai instalar tá lá no Play. Tem lá os comandos que precisa instalar. Tem mais coisas. É esse crude aí? Oi? É esse crude? Hã? Tá, é a última mensagem. Em vez de pasta strings é alunos, é, professor? Não, pode fazer do jeito que a gente faz mesmo. Cria lá pasta rodas, pasta telas. Não tem problema. Do jeito que você aprendeu, você pode fazer. Não tem diferença. Porque eu criei só uma pasta alunos e guardei tudo lá dentro. Já concluí.
Ó, são duas telas, tá? Uma tela que vai ser lista de alunos e a outra vai ser formulário, tá? Então eu criei aqui, ó, aluno form, aluno lista, criei um stack aqui com as duas e coloquei o stack lá no nosso app.js, tá? É só isso. Beleza? E aí, ó, eu vou colocar um botão aqui em cima chamado... Essa página aqui a gente vai usar para mostrar a lista de alunos. Então eu vou colocar um botãozinho aqui em cima de cadastrar. E quando a gente clicar nesse botão, a gente vai para o formulário, para a tela de formulário, e lá a gente faz o cadastro desse aluno. Tá? Então nessa tela aqui, ó, eu vou tirar o que está dentro dela. Vou tirar o text aqui, ó, do React Native. Vou pegar um botão lá do paper, tá? Import from React Native Paper. Pega só o botão por enquanto. E aí aqui em cima eu vou colocar um botão. Botão cadastrar. Vou colocar um outro tipo de botão que fica melhor, né? Então, botão cadastrar. Aí, como propriedade, vou colocar o botão de contained. Esse que tem mais cara de botão. E no on-press dele, Pode chamar a página. vou chamar o navigation para navegar para a próxima tela, que é a tela do formulário do aluno, tá? Então aqui, ó, funçãozinha navigation.navigate para a tela aluno form, tá? Lembra, né? Aqui tem que passar o nome da tela, tá? O nome da tela é o nome que você colocou lá no seu stack, beleza? No meu caso, eu coloquei o mesmo nome do componente aluno form. Nossa, professor, esse código é muito desorganizado, né? Qual? A sensação que eu tenho é que o código está todo quebrado. Aqui? Dela? É porque no desenvolvimento a gente não fazia assim, pelo menos não na minha época. Não tinha de quebrar a tag assim, sem confundir. Cara, mas é bom, porque aqui pode ser que você passe muitas propriedades. É mais interessante fazer assim. É verdade. Porque a gente está usando duas coisas só, né? É Geralmente... porque era tudo numa linha só, você lembra, né? Ó, vamos colocar mais um aqui então. Icon. E aí fica um maisinho lá, só pra entender. Pode ligar? Pode apagar isso, se quiser. Beleza, então é só um botão, ó. Que depois a gente coloca aqui a lista dos alunos, mas a gente tem que ter cadastrado alunos. Clicou aqui, ele vai para a tela de formulário do aluno. Então tem a tela lista e tem a tela de formulário de aluno. Beleza? Lista de alunos, formulário de alunos. Beleza? Fez aí o botão? Então a gente vai construir o formulário do aluno, tá? Então eu vou voltar lá, deixo a lista de lado aqui por enquanto e vou focar só no aluno form aqui. Beleza? O que eu quero fazer aqui, ó? Eu quero cadastrar um aluno, eu quero colocar aqui os campos que o aluno vai preencher com as informações dele, tá? Como é que eu utilizo lá o input? Certo? Um campo lá onde o usuário digita, tá? A gente vai usar, lá na biblioteca do Paper, ele tem esse carinha aqui, ó, text input, tá? Tem ele no React Native também, tá? Mas esse aqui do Paper, ele é o mesmo, só que ele tem a customização já lá do Paper, tá? Então ele tem aqui 4 modos de input, tá? Então esse aqui ele meio que fica com a label em cima, quando você clica ele dá o foco, a label sobe. Tem esse aqui sem label, tem esse aqui que ele coloca uma linha
ao redor dele. E aí a label, quando ela está dentro. Assim que o usuário clica ali em cima, ele traz a label para cima, que a label é o nome do campo. E aí ele mostra a informação e tem esse aqui desabilitado. Tá? Então tem essas formas aqui de fazer. Aí esse text input dá para fazer várias coisas. Você colocar a informação aqui no lado, um ícone, para ele escrever o texto. Tem várias coisinhas que dá para fazer. Tá? Aí já material design, né? É. Puxado por dentro do material design, né? E tem outras coisas aqui, por exemplo, tem o rádio button aqui, ó, que serve para escolher os sons. Tem o switch aqui, ó, que ele habilita. Tem algumas outras coisas aqui, alguns outros componentes que ajudam a gente a construir o formulário também, tá? Mas aí tem que olhar cada um direitinho. O checkbox aqui, ó. Aí depende do uso, tá? Mais do uso. Mas no caso aqui a gente vai usar só no input do texto mesmo para ficar mais simples, tá? O input é bem simples, tá? Você importa lá da biblioteca o text input, coloca ele, dá uma label, que é um nome para ele, e você atrela ele a um campo, tá? Então, o próprio exemplo aqui de documentação de como você usa, ele já mostra esse formato mais simples. Que é eu criar um estado, para ficar atrelado àquele input, eu coloco o estado aqui no value, e a função que altera esse estado eu chamo no change_test. Esse change_test é toda vez que o usuário clica no campo e digita, aí ele chama a função que eu colocar ali dentro. Tá? Então a gente vai usar esse text input aqui do paper, beleza? Para construir nosso formulário, né? Então aqui, por exemplo, ó, eu vou importar aqui, ó, lá da biblioteca do paper, reactivate paper, vou tirar o texto daqui e colocar o texto de lá, que ele é melhor. E aí eu vou importar o text input. Aí aqui, ó, ao invés de mostrar aluno form, vou mostrar aqui, informe os dados. Isso, ó, né? Informe os dados para não ficar muito grande. Informe os dados. E eu vou aumentar ele um pouquinho. Coloca aqui no variante um pouquinho maior. Deixa eu ver. Tá aqui lá. Informe os dados. Certo? O que eu vou fazer nessa view aqui? Vou colocar um estilo. Recebe styles.container. Vou criar um estilo só para meio que centralizar tudo que eu estou digitando aqui. Porque os inputs também, se eu deixar aqui, eles vão ficar na estilo. Tá? Então vou criar aqui um container de estilos. Aqui eu coloco só um line item center. Um justify content center só para centralizar tudo. Para ser centralizado um pouco melhor. Tá? Vou colocar também, ó, como o texto está muito grudado aqui em cima, vou colocar uma margem só em cima, eu acho que tá bom. Para não ficar muito encostado, tá? Margem. Já fica legal. Eu posso até colocar aqui, ó. Ele já entende que o 10 é pixel mesmo? O quê? Ele já entende que o 10 é pixel mesmo? Se eu quiser mudar a medida de pixel para uma outra que seja relativa. Lá na documentação do React Native ele fala, né? Que ele aceita um número que ele vai considerar como pixels, ou aquele que é o baseado no tamanho da tela. Que é o isso. E uma coisa que, na verdade, o que ele recomenda melhor, porque os pixels, meio que assim, 10 pixels aqui nesse celular é uma coisa, 10 pixels em outro maior é outra coisa, né? Então ele é 10 pixels em qualquer lugar. E o EM é 10 em um lugar e 10 em outro. Isso, então depende da densidade. Uma coisa que ele fala pra gente fazer, ele tem um cara lá que ele chama de Dimensions. Esse aqui, ó, o próprio React Native e do Export. Esse cara aqui, ele vai te trazer, tem que ler na documentação direitinho, mas ele te traz exatamente qual é o tamanho da tela. Quantos pixels ele tem, a tela lá, de altura e de largura. Aí ele fala pra você fazer tudo baseado no tamanho da tela através dos Dimensions. Pega o tamanho da tela do usuário e calcula quanto você quer. Então eu quero colocar 10% por aí. Então ele fala pra fazer assim, porque em cada celular ele tem meio que um estilo, né? E aqui meio que eu tô fazendo, mas eu tô fazendo nesse celular, tudo baseado. Pode ser que eu pegue um maior e já fique pequena a letra. Por aí vai. Então ele fala pra tudo fazer baseado no Dimensions.
Beleza? Aí, ó, informa os dados do usuário. Aí, o que eu vou fazer? Do aluno, né? Vou colocar os campos dele aqui embaixo, depois um botãozinho cadastrar. E aí eu consigo fazer outras coisas. O que eu faço para criar um campo, tá? Eu já importei aqui, ó, já até tirei sem querer, o text input. Esse é text input, que é esse componente aqui, tá? Componente de input de texto. Aí o que eu faço? Vou colocar o componente aqui, ó, vou chamar o text input, fecho ele nele mesmo, e aí basta que eu passe as propriedades, tá? Se eu colocar ele vazio, ele fica só um input lá gigante vazio. Beleza? Então aqui eu posso colocar uma label para ele, que é o nome daquele campo. Então, por exemplo, eu vou salvar o nome do aluno. Então eu coloco aqui como nome. Aí ele vai acrescentar lá em cima. Vírgula. Aí a outra propriedade, placeholder. É informe. Então é meio que ele vai colocar de exemplo quando o usuário clicar lá na tela. Tá? Aí aqui, o que eu preciso fazer para capturar os dados que o usuário vai digitar e gravar em algum lugar? Eu tenho que fazer exatamente como ele fala aqui no exemplo, tá? É o jeito mais simples. Eu crio um estado com o useState de um campo texto. Eu vou colocar no value o próprio estado, então ele vai ficar mostrando na tela o valor atual daquele estado. E eu coloco lá no onChangeText a função que altera esse estado. Tá? Então aqui é o estado e aqui é a função que altera ele. O estado eu atrelo ele com o value e a função eu atrelo com o onChangeText. Então toda vez que o usuário digitar, ele vai alterar o valor do estado e ele vai sempre mostrar o valor atual lá na tela quando o usuário digitar. Certo? Então o que acontece? Esse input aqui ele fica atrelado ao meu estado, as duas coisas ficam unidas. Toda vez que eu alterar alguma coisa no meu input, ele vai alterar lá dentro do estado. No final de tudo, eu consigo pegar o último valor que o usuário digitou. Essa é a ideia, essa é a estratégia. Tá? Então, por exemplo, eu quero gravar o nome do aluno. Eu vou criar aqui um estado chamado nome do aluno, uma função chamada setNome, recebe useState, sempre confere se ele fez o import do useState lá na biblioteca do React, e qual é o valor inicial, que pode ser vazio. Beleza? Então ele vai iniciar lá vazio, conforme o usuário vai editando, ele vai gravando esses valores aqui dentro do estado. Beleza? Uma das coisas que eu vou fazer, que a gente tem que sempre fazer, tá? O input, sempre que eu jogo ele lá, ele fica meio bagunçado, tá? Então eu meio que tenho que definir qual é a largura, qual é a altura dele, esse tipo de coisa, tá? Eu sempre tenho que mexer lá no meu input para ele ter ali uma carinha, tá? Ele tem vários inputs aqui, ó. O que eu acho mais interessante de usar é esse outline de aqui, ó. Ele fica uma linhazinha, quando o usuário clica, ela fica azul, quando ele não clica, ela fica cinza. E aí a label vai lá para cima quando o usuário digita, tá? Então o input que a gente usa geralmente é esse aqui, ó. Ele tem os modos dele de input. Eu gosto de usar esse aqui, que é o outline. Tá? Aí ele meio que tem essa carinha. Para ele não ficar esticado assim, ó, uma coisa que eu posso fazer é o seguinte. Eu vou colocar aqui no container flex 1. Que aí o container vai ocupar todo o espaço aqui disponível na tela e todos os itens que eu colocar lá dentro ele vai centralizar. Ele vai dar uma margem dentro. Então quando eu coloco esse flex 1, o que ele vai fazer? Ele vai ocupar todo o espaço lá que tem disponível na tela e o campo vai ocupar, o ideal é que ele ocupe só um pedacinho, tá? Só uma coisinha ali. E eu vou criar um estilo específico lá para os inputs, tá? Vou colocar aqui, ó, input, que aí eu consigo definir uma altura, uma largura padrão para cada input ele ter já ali meio que uma cara específica e eu não tenho que ficar definindo conforme o usuário vai editando, tá? Então aqui no input, por exemplo, eu vou colocar, eu vou aplicar esse estilo aqui no text input, tá? Vem aqui, ó, coloco style, recebe styles com input. Beleza? Aí, por exemplo, eu posso definir aqui que ele tenha um tamanho, uma altura, né?
É a largura. Uma largura de 90%. Deixa eu ver como é que ele vai ficar. Beleza. Bom, aí eu só vou afastar ele um pouquinho aqui do outro, né? Então eu vou sempre colocar aqui um... Deixa eu ver se o merge top fica bom. Mais top. De 10 também. E cada input que eu colocar, ele vai afastar 10 do outro. Então se eu for colocando os outros aqui embaixo, então por exemplo, eu vou duplicar só esse aqui só pra gente ver, ó. Vou colocar ele várias vezes. Conforme eu vou colocando aqui, vai ficando um muito grudado lá no outro. Tá? E o que eu vou fazer também? Eu vou tirar a centralização aqui da vertical, né? Tá centralizando na vertical e na horizontal. Se eu não me engano, é o just, é o align item. Se eu tirar ele aqui, align item tem que ser o C. Se eu tirar o justify complete, aí ele vai deixar lá em cima. Tira esse cara aqui, eu deixo ele centralizando só na horizontal. Beleza? Aí o que acontece? O usuário vai vir aqui. Deixa eu tirar esses outros inputs aqui. Depois a gente faz o outro. O usuário vai vir aqui, vai digitar o nome dele. Cada vez que ele digita, eu estou gravando esse dado lá dentro do estágio. Tá? Aliás, ainda não, né? Que eu não fiz a atrelação, né? Criei aqui o estado, então o usuário está digitando aqui, eu não estou fazendo nada com esse dado, eu não estou capturando dados dele. Para isso eu tenho que fazer o quê? Vou colocar aqui no value. Quem é o valor desse cara? Vai ser a variável nome, o estado nome. Tá? Vai ser o valor dele. Então aqui, ó, se eu digitar agora, ó, ele não vai nem deixar de digitar. Porque o estado está fixo como vazio. Por exemplo, se eu colocasse aqui teste, e eu vir teste, o usuário não conseguiria mudar, tá? Então, o valor é o valor que ele vai ficar mostrando ali na tela, que é o valor do meu estado. E ele tem a função que é o onChangeText, que é toda vez que o usuário vem aqui e digita alguma coisa, ele executa essa função. O que eu vou pedir para ele fazer? Toda vez que o usuário digitar, ele vai chamar a função setNome e vai gravar lá dentro os dados que o usuário digitou. Essa função, ela captura o texto lá do input e joga para dentro dessa função. Tá? Então esse cara aqui agora, ele está atrelado a esse estado, tá? Esse cara aqui, ele vai controlar os valores que vai estar dentro aqui do nome. Tá? Então se eu coloquei inicial lá como teste, ele vai sempre aparecer como teste. Se eu colocar vazio, ele vai sempre aparecer vazio. Beleza? E se o usuário vir aqui e digitar agora teste, aí toda vez que o usuário está digitando, ele está chamando a função setNome e guardando o valor atual ali dentro. Então assim que o usuário terminou de digitar, o campo que está sendo mostrado aqui, ó, o texto que está sendo mostrado no teste, ele está gravado aqui dentro da variável. Então se eu crio lá 5 campos, e cada um tem um estado lá, uma variável, assim que ele terminar de digitar em todos, eu consigo capturar o último valor que ele deixou lá em cada um. Aí eu consigo cadastrar alguma informação. Beleza? Aí como eu falei, ó, esse inputzinho assim, ó, tem o outro lá que é o modo flat, né? Mas se o usuário não estiver interagindo com ele, ele mostra ali o nome do campo, a label, e ele meio que não tem placeholder. Quando o usuário clicar lá e interagir, ele vai abrir o teclado, aí a label ele coloca aqui em cima, que é o nome do campo, e ele mostra lá o placeholder, que é aquele textinho que a gente deixa para ajudar ele, informa o nome, e aí ele digita o nome dele. Tá? Lógico que ele vai digitar no teclado, né? Ele não vai digitar aqui no nosso teclado do computador, ele vai digitar no teclado do dispositivo aqui, e ele já mostra aqui para vocês, tá? Uma coisa que dá para fazer também é mudar o tipo do teclado que ele vai mostrar aqui, mas aí a gente deixa para fazer. Então aqui eu consigo capturar o nome dele. O usuário digitou aqui teste e saiu do campo. Capturei já essa informação aqui, ela vai estar gravada dentro do nome. Beleza? Agora eu preciso criar aqui outros campos que o usuário vai digitar, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Eu quero que o usuário coloque cadastro, né? O cadastro de aluno. Vou até duplicar aqui, que fica melhor. Ele vai preencher o nome dele, data de nascimento. Vou chamar aqui, ó, data de nascimento, 7, data nascimento. O que mais? E-mail, CPF, 7 CPF. E-mail e telefone, acho que já tá bom.
7 e-mail, telefone, 7 telefone. Beleza? Então, ó, eu quero criar um formulário com 5 campos: nome, CPF, e-mail, telefone e data de nascimento. Quero mostrar esses 5 campos na tela e um botãozinho no final, cadastrar. Aí eu vou capturar todas as informações que ele digitou e cadastro o meu aluno, tá? Então aqui, ó, já criei os 5 estados para ficar atrelado ao input. Cada input ele tem um estado que vai ficar atrelado a ele. Eles vão ficar unidos. Cada vez que o usuário digitar lá, ele vai gravar essa informação dentro do estado. Então eu quero capturar 5 informações: nome, CPF, e-mail e telefone, tá? Então agora basta que eu use lá o text input e vou acrescentando os outros campos que ele precisa digitar dentro do formulário, tá? Então o primeiro deles é o nome. O segundo, vou até copiar daqui, ó, vai ser o CPF dele, ó. Então esse cara aqui, a label dele vai ser CPF. Vou colocar em maiúsculo, fica melhor. CPF. Informe o CPF. Qual o valor dele? Campo CPF, estado CPF. Qual a função que altera ele? 7 CPF. Então vai sempre seguir esse padrão, tá? É bem simples de fazer. 7 CPF. Então a gente tem o primeiro campo, o nome, e o segundo campo, que é o CPF. Beleza? Uma das coisas que dá pra fazer também é mascarar, mas aí a gente vê pela frente, tá? Mas é assim, eu defini qual é o tipo, que é uma coisa importante que eu tenho que pensar para mobile, que é o tipo do teclado que ele vai mostrar aqui, tá? Porque tem outros tipos, tem um teclado que mostra só número, um teclado para e-mail, por aí vai, tá? Então um dos campos que ele tem aqui, uma das propriedades que esse text tem, é o keyboard type, tá? Tipo do teclado. Aí ele consegue mostrar esses tipos aqui, ó. Tá? Tem alguns que não tem muita diferença, mas tem diferença em alguns celulares, que alguns celulares ele tem um teclado, bem que sei lá, um teclado diferente para e-mail, que ele tem um autocomplete diferente, por aí vai, tá? Aqui não vai dar muita diferença entre alguns, mas por exemplo, se eu colocar o de e-mail, ele mostra um arroba aqui. Se eu colocar o outro tipo que é numérico ou decimal pad, tem o decimal pad, número, só o de número e pontuação, mas ele vai depender do teclado se ele consegue só dividir isso, entendeu? Nesse caso aqui, por exemplo, desse teclado que tem aqui do Android, se eu colocar qualquer um desses aqui relacionado a número, ele sempre abre o mesmo, tá? Então, por exemplo, decimal pad, aí ele vai abrir só fixo com número. Então, por exemplo, no campo CPF, é interessante que o usuário só tenha um número ali para ele, que é mais fácil. Se ele abrir aquele outro teclado, ele tem que ir lá no campo de número, ficar digitando um para cada um, tudo bem, né? Aqui não, já facilita para ele, ó, eu quero decimal pad que aí facilita para ele digitar o CPF dele. Então já tem que pensar nessas coisas também, tá? Então, segundo, CPF, terceiro, e-mail, eu vou copiar o mesmo text aqui, ó, e aí só vou trocando os valores, ó, a label vai ser e-mail, informe o e-mail, o valor dele, já está lá o nosso e-mail, a função 7 e-mail, e aí você já pode pôr do tipo endereço de e-mail, que é o teclado de e-mail, tá? Campo nome, campo CPF, campo e-mail, tá? Então não é difícil fazer o input, tá? É até bem simples. O próximo lá, ó, telefone e data de nascimento. Vou colocar mais um aqui, ó. Esse aqui, telefone, informe o telefone, valor do telefone, já criamos lá, e a função 7 telefone. O tipo pode deixar numérico também. Então, campo telefone. E o último, data de nascimento, né? Aqui, ó, meio, data de nascimento. Informe a data. Valor, já criamos lá o nosso data de nascimento. E a função que altera ele, 7 data de nascimento. E aí posso deixar numérico também, que a gente vai colocar só numérico. Beleza? Então, os 5 campos que o usuário tem que preencher. Certo? No finalzinho aqui, eu vou colocar um botão
salvar, por exemplo. Aí esse botão aqui eu vou colocar o modo contained. E no onPress dele, ó, eu vou chamar a função salvar. Ainda vou criar ela. E vai daí, né? Eu tenho que criar a função. Então eu já vou criar aqui em cima, ó, uma função salvar. Certo? O que eu vou fazer dessa função? Vou criar um objeto chamado aluno. Pode ser com let, é melhor. Só para mim conseguir imprimir no log, tá? Um objeto chamado aluno e eu vou passar os dados que eu capturei lá dentro. Ó. Então, dentro do aluno, eu vou colocar o nome, o CPF, e-mail, data de nascimento, o telefone aí, telefone. Ó, criei um objeto, todos os dados que eu capturei lá, eu vou gravar dentro do objeto aluno e vou imprimir ele no log por enquanto. A gente vai fazer só isso. Um alerta, né? Um alerta é melhor que a gente vê na tela. Alerta JSON stringify é só para pegar o objeto e transformar em texto. Vou jogar o aluno lá dentro. Só para a gente visualizar, tá? Então, ó, no finalzinho vai ter só um botão. Deixa eu ver se o botão ficou muito grudado. Ó, muito grudado o botão. O que eu posso fazer? Acho que eu posso pegar até o mesmo estilo aqui do input, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Porque eu quero exatamente isso, que ele tem o mesmo tamanho dos inputs e tem um espaçozinho, tá? Então eu vou colocar aqui, o style recebe styles.input. Depois a gente pode até dar um outro nome, tá? De campo, sei lá, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui, dá um R pra... O que ele deu de erro? Aqui não cadastrar outra vez. Que a gente tivesse o mesmo tamanho do input e afastasse a mesma coisa. Eu vou até afastar mais. Tá? Então, eu só coloquei o botão que vai chamar a função salvar. O que a função salvar vai fazer? Vai juntar todos os dados que eu capturei lá do formulário e vai imprimir um alerta. Tá? Se o usuário não digitou nenhum, ó, e eu cliquei no alerta, ó, ele vai mostrar o objeto. Então, eu não capturei nada. Não tem nenhuma informação. O usuário foi lá e digitou o nome dele. Gustavo, CPF. 0000, e-mail, tarará, arroba, tarará, telefone, 031999999, data de nascimento, 1/2/2000. Então agora ele foi lá e digitou os dados, foi lá e preencheu os campos. Cliquei aqui no salvar, agora eu tenho um objeto aluno com os campos preenchidos, certo? Então, assim, ó, a última coisa que o usuário deixou aqui digitado vai ser a informação que vai estar gravada aqui dentro da variável, tá? Então, assim, o estado, ele está atrelado ao campo input. Toda vez que o usuário interage com ele digita, ele faz a alteração com o texto que o usuário digitou e grava lá dentro do campo, tá? E aí eu tenho acesso a todos os campos, todos os dados lá que ele digitou em todos os campos. Beleza? Falta só algumas melhorias, mas estamos quase lá. Alguma dúvida, galera? Para a gente ir para o intervalo? Alguma coisa que você viu que ficou na dúvida? Tá? React Native Mask Test. O que ela faz? Ela coloca uma máscara, ela tem até umas máscaras prontas, tá? Que é meio aquele formato do campo dentro lá daquele input. Tá? Então eu já coloquei lá para instalar ela, ele fala como instala e como que você usa. Tá? Então ele tem uma explicação aqui de como que funcionam as máscaras e ele tem umas máscaras prontas. Então, por exemplo, telefone brasileiro, ele já tem lá um formato específico. Basta que você passe os dados nesse formato aqui na hora de usar ele. Tem outros aqui de CPF, por exemplo. Ele já tem lá pronta a formatação de CPF, a máscara de CPF, CNPJ. Coisas brasileiras, geralmente ele já tem aqui.
Tá? Então eu vou aplicar essa máscara lá nos campos de CPF, telefone e data de nascimento. Tá? Então ela já está instalada no projeto. Beleza? Foi uma das bibliotecas que eu coloquei lá para instalar. Eu vou colocar ela dentro lá do campo só para poder mascarar mesmo. Tá? Lá na biblioteca do Paper ele até fala, tá? Como é que funciona essa integração. Deixa eu colocar aqui. Ó. No text input aqui a gente fala como é que ele usa. E ele dá um exemplo aqui, ó, de uma propriedade chamada render. Que essa propriedade ela só vai mudar o que vai ser renderizado, o que vai ser mostrado na tela. O resto das funcionalidades continua a mesma, tá? Então, por exemplo, ele informa aqui, ó, como que você usa o próprio text input junto com um componente de máscara. Basta que você coloque lá no render, ele vai repassar as propriedades e você aplica a máscara. Então, ele vai usar a máscara só na hora de mostrar o text input. O resto das coisas continua a mesma. As funcionalidades lá de gravar, o modo como ele é, o estilo, vai continuar tudo o mesmo, tá? Então ele até explica aqui. E a gente vai usar nesse formato aqui, a gente vai renderizar a máscara diferente. E a gente vai usar essa biblioteca aqui e as máscaras que já tem prontas nessa, tá? Então, por exemplo, o que eu vou fazer aqui? Eu vou importar lá da biblioteca. Essa aqui, ó. React Native Mask Test. Aí ele tem um componente que chama Text Input Mask. Esse componente a gente vai pegar. E ele é o componente que mostra a máscara. Então a gente vai colocar para renderizar, ao invés do input, renderizar o componente da máscara. Dentro lá do input. Tá? Então importa aqui, ó, Text Input Mask, não esquece das chaves, que está lá dentro, lá tem vários componentes. Dessa biblioteca. React Native Masked Text. Beleza? Aí, por exemplo, CPF. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar a máscara aqui no CPF. Então aqui, ó, eu chamo o render. Nele eu vou pegar as propriedades, que são todas essas propriedades aqui, e vou repassar para o componente que vai renderizar a máscara. E aqui ele vai renderizar. Vou chamar aqui o componente Text Input Mask. Vou fechar ele aqui mais embaixo. Aí aqui eu vou abrir a chave só para repassar as propriedades. Repassa as propriedades para ele. E aqui ele tem uma propriedade chamada Type. E aí ele explica lá na documentação que você passa qual é o tipo do mascaramento que ele vai fazer, tá? Então ele tem lá, para cada um ele tem meio que um tipo já pronto. E o de CPF ele já tem esse estilo CPF, tá? E tem várias formas de passar, ele explica aqui direitinho na documentação, tá? Mas esse aqui, ó, basta que eu coloque, que ele é do tipo, ó, quando eu coloco aqui a chave e abro aspas, aí eles falam quais os tipos já existentes de máscara que tem. Aí uma delas aqui é a máscara do CPF. Beleza? Eu vou dar um reload aqui no app, porque geralmente ele quebra quando eu mexo. Vou aqui no cadastrar. Aí aqui é o seguinte, ó. Aqui ele tem uma máscara de CPF agora. O usuário não consegue colocar uma letra. Eu estou vindo aqui no teclado e colocando letras aqui, ó. Ele nem deixa de digitar a letra, porque ele vai seguir sempre a máscara. E a máscara de CPF é aquela, tem os 11 dígitos e ele vai separar direitinho. Então o usuário só pode preencher aqui as informações como números. Então conforme ele vai digitando, ó, 001, 00, ele vai aplicando a máscara de CPF, que é separando já os campos específicos lá com o ponto e o traço. Quando ele for te devolver a informação lá dentro do campo, ele já vai gravar essa informação inteira. E ele não deixa passar de 11 dígitos, que é os 11 lá do CPF. Então é uma forma interessante de eu garantir que o usuário vai passar do jeito que eu quero, que tem as 11 informações. Tá? Então, ó, importo o Text Input Mask aqui. E lá dentro do meu input de texto, eu vou mudar a renderização dele para uma renderização da máscara do tipo CPF. Aí ele já tem essa máscara, ele tem tudo pronto lá dentro da biblioteca. Tá? Outro campo que eu tenho que mascarar aqui, ó, telefone. Então aqui eu vou colocar a mesma coisa, ó, renderização, pego as propriedades. Esse cara aqui ele vai virar um Text Input Mask, eu vou repassar as propriedades para ele. Que eu chamo Text Input Mask
primeira coisa que eu faço, coloco as chaves em 3 pontinhos prontos. O que isso faz? Pega todas as propriedades que estão aqui e repassa para o próximo componente. É só isso que ele faz. Tá? Aí eu vou selecionar aqui o tipo, que é de telefone. E no telefone eu tenho que colocar lá algumas opções, tá? Ele explica lá na documentação, porque aí tem vários formatos. Né? Eu quero com DDD, quero sem, quero com os 3 dígitos no DDD. Tem várias formas de você querer colocar essa máscara, tá? Então meio que ele explica na área aqui de telefone. Se você quer com o DDD ou não, se você quer mascarar o DDD. Então tem vários formatos aqui que você pode colocar, tá? Então, eu vou pegar esse aqui, ó, que ele vai botar o telefone de tipo brasileiro, junto com o DDD, e ele vai mascarar o DDD com os parênteses ali entre eles, tá? Então basta que você copie daqui ou você digite lá, né? Qual é o tipo da máscara? Brasileira. Qual é o outro campo? Com DDD. Bom, se você quer salvar com DDD, aqui ele aceita sim ou não. E qual vai ser a máscara do DDD? Posso colocar aqui no... como é que eu colocava? Só assim? Se eu não me engano é, aqui vai pegar só 2. Beleza? Então tá aplicando a máscara de telefone e aí tem algumas opções que eu tenho que definir. Se é um telefone brasileiro, se tem DDD. Ele meio que já tem algumas configurações prontas que ele explica na documentação. Aí no telefone, o que ele vai fazer? Coloquei o DDD, ele vai colocar entre aspas, nos parênteses, beleza? E o resto ele já deixa já no formato de telefone brasileiro, né? Nos dígitos brasileiros ali. Beleza? Um outro campo que precisa de máscara é a data de nascimento. É interessante eu colocar uma máscara. Certo? Ó, na data de nascimento, vem aqui, ó, renda, propriedades, vai virar um componente. Vai virar um componente. E aqui é a ativação brasileira. Text input message. Vamos lá. Vou repassar as propriedades. E aqui eu tenho que definir qual é o tipo da máscara. Aí esse aqui ele tem um de data. E eu vou ter que ir lá nas opções, se eu não me engano, e definir. Deixa eu olhar na documentação como é que é a questão da data. Eu tenho que colocar o formato, senão já pega o formato americano. Cadê o date time? Aqui, ó, date time. Eu tenho que passar o título e eu tenho que passar a opção formato com o formato que eu quero. Geralmente o formato inicial dele é esse aqui, né, que é o americano. Ano, mês e dia. Eu vou colocar aqui, ó, que eu quero o formato dia, traço mês, tá? Então ele explica aqui, ó, ele tem vários formatos, pode pegar a hora também. Então eu quero esse formato aqui, né? Então é de 4 aqui, né? Então na hora do usuário digitar lá a data de nascimento, conforme ele vai digitando, ele já vai colocando no formato que é de uma data. Tá? Quando é data, o interessante é eu não colocar aberto. É usar um cara que a gente chama de datepeak, mas você tem que instalar no projeto. Dá muito trabalho. Deixa eu pegar alguns aqui pra gente visualizar. Normalmente eles mostram. Só que aí eu tenho que instalar uma biblioteca no meu projeto. Aí tem uma forma de eu usar ela junto com o formulário. É meio chatinho de fazer. Mas o datepeak é esse aqui, ó. Eu vou abrir uma modal no iOS ou no Android para ele selecionar qual é a data. Aí tem vários formatos, tem esse que arrasta, tem um que mostra o calendário inteiro e ele seleciona. Então é interessante que quando eu falar de data eu colocar alguma coisa mais específica assim. Tem um UX melhor, né? Uma interface de usuário melhor. Mas nesse caso aqui já tem da gente. Beleza? 0101. Certo? Não preencheu todos os campos? Alertei para ele. Então ele tem que preencher.
Tem máscara que já está pronta, CPF, CNPJ. Eu acho que ele tem máscara de e-mail lá também, mas não precisa tanto para e-mail, telefone. Então basta que você coloque desse formato aqui e configure lá do jeito que ele pedir. O telefone eu tenho que configurar com o telefone brasileiro, se eu quero com DDD ou não. Então, para o meu caso específico, eu tenho que fazer algumas configurações. Data também, eu tenho que falar qual é o tipo de data que eu quero, se é só com um ano, com uns 4 dígitos, e por aí vai. Beleza? Então, nosso formulário está pronto. O e-mail não é interessante não. Mascarar o e-mail. Porque e-mail tem vários formatos, vários tipos, é meio difícil você mascarar o e-mail. Mas se eu não me engano, ele tem máscara de e-mail, tá? Mas eu acho meio chato máscara de e-mail. Não, nem tem. Esse aqui nem tem máscara de e-mail. O interessante, como eu falei, é você validar todos os dados, né? Tipo, se eu vou receber o CPF, eu tenho que checar se tem 11 dígitos, se está correto. O CPF, todo CPF, ele tem um cálculo que é feito para você saber se o CPF é válido ou não. Que ele pega lá, se eu não me engano, o somatório lá de todos os dígitos, faz uma conta e tem que dar esses 2 números finais aqui. Tem biblioteca. Tem biblioteca para isso, como eu tô falando. Você tem que fazer uma validação, e ele tem um formato, para você não aceitar um CPF que não é válido. Né? Então, e-mail, tem que validar o telefone, se não tá 000. Então, o que é interessante? Eu validar todos esses caras, mas aí, assim, validar cada coisinha que é meio chato. Né? Como eu falei, você pode usar a biblioteca lá do IUP, mas aí é interessante já que eu use alguma outra biblioteca que seja mais integrada com ela, para fazer essas validações, que aí já tem pronto, validação de e-mail, validação de data, idade, um cálculo, validação específica para o meu caso, uma regra de negócio. Eu quero validar o CPF, então eu construo lá a regra de negócio do CPF. Então é mais interessante que eu use uma biblioteca tipo essa aqui do IUP, que ela é mais robusta. Beleza? Mas aqui já está interessante, tá? Já deixa ele preencher todos os nomes, já tem massa. Oi? Data de nascimento. Ali, lá embaixo. E vou aqui no aluno lista. Tá? Aí o que eu quero fazer? Eu vou criar um estado para guardar a lista de alunos. Const e use state. Lista vazia, e esse cara aqui ele vai guardar a lista de alunos, os 7 alunos. Tá? Por quê? Porque eu tenho que puxar a lista de algum lugar, certo? Então já vamos deixar isso aqui pronto. Aí aqui dentro, ao invés de começar vazio, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 alunos aqui dentro. Um aluno tem identificador, nome, o que mais que tinha? Vai me falando aí. CPF, né? Tem nada não, só para poder mostrar na tela. A gente não vai pegar daqui. O que mais? Data de nascimento é o último, né? Data de nascimento. Certo? Então aqui dentro, ao invés da lista começar vazia, ela vai começar uma lista já com 2 alunos. Vou repetir aqui para todo mundo traduzir. Tem um telefone também, professor. Telefone, verdade. Acho que não vai precisar. A gente vai deixar aqui falso só para a gente conseguir montar. Depois a gente troca para os usuários que a gente vai registrar. Tá, então a lista de alunos vai estar aqui e ela vai ter 2 alunos por enquanto. Depois que a gente começar a gravar os alunos lá no Async Storage, a gente substitui esses alunos aqui para pegar os alunos de lá. Tá? Fez aí? Só deixa 2 alunos lá só para a gente fazer o teste. Aí outra coisa diferente é que eu dei um ID para cada aluno. Tá? O que a gente vai fazer agora? Deixa eu dar um reload aqui. A gente tem aqui o botãozinho cadastrar, certo?
Esse botão aqui, ó, eu vou só colocar uma margenzinha nele. Style. Só para ele afastar um pouquinho lá de cima. Beleza? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar a lista aqui de alunos e vou mostrar na tela. Tá? Então aqui, ó, vai ser um flat list. Só confere se ele vai importar direitinho lá o flat list. Aí eu vou importar. Ah, já está aqui a biblioteca do paper. Vou transformar cada aluno em um cardzinho. Card e text. Certo? Aí cada aluno meu ali vai virar um cardzinho, tá? Então flat list eu passo lá o data, a lista de alunos, e eu tenho que fazer o render item. E aqui eu vou ter cada item vai virar um componente. Aí aqui cada aluno ele vai virar um cardzinho. Card. Dentro do card eu tenho card.content. E lá dentro, dá um zoom aqui, eu vou mostrar text, nome, mostra o nome do aluno, nome CPF, só já está bom. Nome CPF. Aí aqui dentro vai o item, ponto, nome. Item, ponto, CPF. Pode ser o e-mail também. Text, e-mail. Preciso mostrar todos os dados. Item, certo? Então só peguei a lista de alunos e transformei cada aluno no cardzinho. Como a gente colocou dois falsos lá, eu tenho que colocar o ID dele. O ID é interessante. Text, o ID desse aluno, a gente vai gerar um ID para cada um toda vez que a gente for gravar, tá? Item.id. Beleza? Para não ficar muito grudado no outro, vou dar uma margenzinha também aqui dentro do card. Card, style. Cada aluno lá do flat list virou um cardzinho que vai mostrar lá as informações dele. Nome, idade, CPF. Beleza? Aluno 1, aluno 2. Tá? Então, ó, temos aqui a lista de alunos e aqui eu clico para cadastrar o aluno. Aí o que eu vou fazer também, que a gente precisa das 4 operações. Eu vou colocar aqui embaixo de cada aluno card.actions. E aqui dentro vai 2 botões. Um botão para editar e outro botão para excluir. Aí vai ficar assim, ó, editar e excluir. Cada aluno eu posso criar um novo aluno aqui, gravo ele. Quando eu clicar no editar, eu quero navegar para a mesma tela que o formulário, só que eu quero editar os dados desse aluno. Quando eu clicar no excluir, eu quero excluir esse aluno aqui da lista. Beleza? Então a gente vai fazer as 4 operações. Listar o aluno, cadastrar um novo, editar e excluir. Certo? Alguma dúvida, galera? A aula que vem, o que a gente vai fazer? Já estará no projeto a Sync Storage, eu só vou mostrar como é que a gente usa. Já fiz lá todos os métodos que faz todas as operações, que já é uma coisa mais interna, mas ele deixa pronto para a gente usar. E aí a gente vai aplicar aqui, tá? Então, por exemplo, nessa página aqui da lista, ó, eu vou buscar os usuários que estão gravados lá no dispositivo, no Sync Storage, e mostro lá na tela. Quando eu clicar em cadastrar aqui, cadastrar um novo aluno, salvar ele, vai gravar lá dentro do dispositivo. Aí volta aqui para a lista e vai mostrar esse aluno aqui na lista. Cliquei no excluir, ele vai lá e exclui o aluno. Cliquei no editar, e a gente vai precisar alterar o formulário para ele identificar quando é aluno novo e quando é aluno editado.
Aí quando for editado, eu vou editar os dados dele aqui, salvo, volta lá para a tela com os dados editados. Então eu consigo fazer as 4 operações: criar, ler, excluir e editar. Beleza? Mas meio que já estamos com a estrutura pronta. Vai ser só integrar a biblioteca, colocar os métodos e usar eles. Tá? Aí a gente precisa fazer algumas adaptações aqui na página de aluno. Então, implementar esse botão editar, implementar o excluir. E a lista também, para toda vez que atualizar a página, buscar a lista nova, a lista dos alunos, ou quando excluir ou quando editar. E lá no nosso formulário de aluno, a gente só vai fazer mesmo uma adaptação para mim identificar quando que eu estou querendo salvar um aluno novo ou quando que eu estou querendo editar um aluno. Aí eu vou chamar um método diferente para cada um, mas o formulário vai continuar a mesma coisa. Continua desse mesmo jeito. Mas feito isso, é um CRUD pronto já. Beleza? Tranquilo?